sobrenatural em nome de Jesus, amém? É isso. Abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 24. Não voltando nada, não? Queria que o pessoal que está aí atrás viesse aqui para frente, sentasse aqui. Eu até peço, me lembrem amanhã que eu vou comprar uma corda. Vou amarrar uma corda nesses últimos lugares aí que tem os irmãos, tem o dom do canto. Porque tem umas câmeras aí em cima que elas pegam esse lugar. Aí da filmagem parece que não tem ninguém na igreja. Então vou fazer pelo menos parecer que tem gente aqui, né? Ficar aqui na frente, todo mundo. Amém? Faltou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Gente, hoje eu vou começar uma série de mensagens. Esses dias eu cuidei de 2 pessoas que estavam com crise de ansiedade e pânico por causa desses conflitos que estão acontecendo em Israel, com medo aí de Jesus voltar. Vocês viram até o Carlinhos Maia falar assim: eu não estou preparado. Né? Porque realmente a Bíblia fala muito de Israel, de conflitos de Israel, de profecias sobre Israel. E vou tirar 3 semanas para a gente colocar aqui de forma bíblica, de forma histórica também, para a gente até estudar. Não vai ser uma pregação normal que eu vou fazer hoje aqui, vai ser meio que um estudo, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor a todos vocês, porque eu acredito que a gente precisa entender as verdades bíblicas, até para a gente não ser doido, né? Porque eu posso dizer que as pessoas que mais deixam os irmãos aí, as pessoas até, né, são os próprios crentes. Tem muito crente místico, gente. É muito crente que tudo é o cão, né? O pastor Orival contava uma história que uma vez ele saiu, isso é uma parábola, tá, gente? Ele saiu de lá da igreja e o capeta estava lá no canto da rua, triste. Aí diz que ele abaixou o vidro e falou assim: capeta, o que foi que aconteceu contigo? Ele falou: rapaz, pastor, eu estou triste. Aí ele falou: mas o que foi que aconteceu? Esse pessoal aí da tua igreja. Eu falei: mas o que eles fizeram? Tudo é eu. Tem uns que é pior que eu. Tem uns que eu nem tento. Eles vão mesmo atrás da tentação. E depois a culpa tudo é minha. Tudo é o diabo, né? Não estou dizendo que o diabo não pode fazer as coisas, o inimigo, né? Mas algumas coisas são consequências. Às vezes a gente mesmo procura, como diz a vovó, sarna para se coçar. Mas vamos lá, Mateus 24. Abre aí a Bíblia de vocês. Para quem não sabe, Mateus 24 é um sermão que é chamado sermão profético, ou sermão do monte, que é um dos sermões que eu posso dizer que é um mini apocalipse, porque ele é um resumo do apocalipse. E eu quero hoje dizer e colocar aqui algumas coisas, porque algumas pessoas acreditam que muitas coisas dessas vão acontecer, outros acreditam que em parte já aconteceram. Eu não quero entrar hoje em critério teológico aqui, eu quero hoje trazer para vocês uma base bíblica e um padrão eu posso dizer, histórico, de coisas que já aconteceram, para entendermos a realidade. A verdade é que Jesus vai voltar. Diga amém. Jesus vai voltar. E isso deve gerar em nós 3 coisas. Diga assim: esperança, fé e temor. Temor por quê? Algumas pessoas precisam conhecer Jesus. A gente conhece pessoas hoje que não conhecem Jesus, que se Jesus voltar amanhã, e a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, sem uma hora marcada, sem um momento certo. A Bíblia deixa claro, por exemplo, que nem o filho sabe, nem os anjos, só o pai sabe a hora certa. Então hoje, nós vamos começar falando algumas coisas. Domingo que vem, vamos continuar. Espero que você não perca essa série, o próximo capítulo. Vamos lá. Abra aí a Bíblia em Mateus capítulo 24. A gente vai ler desde o verso 4. Não, vou ler desde o primeiro. Vamos lá, eu quero ler tudo. Mateus 24, 1. Mateus 24, 1. Diz assim: Jesus saiu do templo e quando ele caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as estruturas do templo. Diga assim: estruturas do templo. Eles apontaram para o templo rachado. Verso 2. Aí no verso 2 vai dizer assim: vocês estão vendo tudo isso?
E perguntou ele: eu garanto que aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Verso 3: e tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o fim do mundo? Diga assim, 3 perguntas. Isso aqui, 3 perguntas. Você precisa entender que aqui não é só uma coisa. Aqui tem, eu vou já explicar, mas vamos continuar. E Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas isso ainda não é o. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos e em vários lugares. Tudo isso acontecerá e será o início das. Algumas versões vai dizer isso aí, a dor de parto. É uma semelhança que a Bíblia usa para uma mulher que está grávida, tendo aquelas contrações até o filho. Aquilo ainda não quer dizer que é o nascimento, mas é uma dor que antecede aquilo que deve acontecer futuramente. Vamos lá. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso é mais um sinal. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e o número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas de todas as. Então virá o fim. Diga amém. Aplauda essa palavra poderosa. Hoje eu não li todo o capítulo 24. Eu quero primeiro contar essa parte. Domingo que vem eu vou contar a outra parte, e no outro domingo eu vou falar da consumação. Cada dia eu vou tratar uma dessas 3 perguntas. Mas eu queria deixar bem claro aqui a vocês que você vai escutar muito por aí sobre teorias de conspiração, você vai escutar por aí muito sobre como é que vai acontecer. Na verdade, o nosso critério aqui é falar o que a Bíblia está dizendo, e não dizer quem é que tem razão, quem não tem razão, qual é a forma certa. A realidade é que Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado para esse dia, porque vai ser trash metal. Vamos lá. Eu queria primeiro colocar um contexto de tudo isso aqui que está acontecendo. A Bíblia, quando a gente lê hoje, a gente tem a opção de ler o capítulo 24, capítulo 25, capítulo 21, capítulo 20, mas se você olha, por exemplo, o livro de Mateus como uma carta, como uma escritura, você precisa ter interpretações de coisas que você está lendo, tendo a consciência daquilo que está sendo escrito antes. Então, o contexto de toda essa história, eu não sei se vocês lembram, Jesus ele vai ao templo. Quantos lembram que Jesus foi ao templo? E quando ele chega lá, o que acontece? Existem muitas irregularidades, existem inúmeras coisas erradas, existe ali vendilhões do templo, existiam ali pessoas que estavam vendendo, outras estavam comprando, estava tudo errado, e ele chuta tudo, bicuda tudo, e diz assim: olha, está errado, a casa do meu pai deve ser conhecida como casa de oração, vocês tornaram isso em um covil de ladrões e salteadores. Ele pega pesado. Todos já viram isso em um filme assim? E a Bíblia diz que ele pegou, foi até um chicote para fazer isso. É sério. E depois a gente vai continuando lendo a Bíblia, e você vai ver que Jesus chega no capítulo 23, mais exatamente, é o conhecido, a profecia que Jesus lança ali sobre os saduceus, os fariseus e os escribas. O contexto do capítulo 24 é o capítulo 23, que Jesus está com os seus discípulos dentro do templo. Preste atenção. Jesus estava com os seus discípulos dentro do templo, e ele estava pregando ali. Um momento ele se afasta e falou assim: agora eu vou profetizar sobre esse bando de hipócrita, eu vou profetizar
em cima, porque Jesus de alguma forma já reconhecia, já sabia que a religião, que aqueles religiosos seriam as pessoas responsáveis pela condenação dele. Jesus não morreu porque fez o mal, Jesus não morreu porque curou. Você sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele se declarou filho de Deus. Se você começar a fazer isso, dizer eu sou filho de Deus, eu sou salvo, você vai ver o que é que vai acontecer contigo. Muita gente vai dizer, quem te disse que tu é salvo? Tu é muito, assim, metido, né, como diz o cara. Mas a verdade é que os discípulos perguntam a Jesus, quando eles saem do templo, deixa eu falar o que Jesus fez dentro do templo. O contexto eu já disse, os discípulos saem e dizem, Senhor, quando deve acontecer essas coisas? Essas coisas o quê? O fim do mundo? Não. Eles fizeram 3 perguntas. A primeira foi, quando sucederão essas coisas? Primeira pergunta. Cadê a Thaí? Coloca o retorno para mim saber. Quais sinais haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E a terceira, como será a consumação dos séculos? O fim do mundo, de alguma forma. Então ele faz 3 perguntas. E os discípulos saem dali com Jesus, depois de Jesus ter feito isso, porque Jesus lá dentro, com os fariseus, com os saduceus e com os escribas, ele diz assim, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, ai de vós escribas e fariseus que são raça de víboras. Ele vai começar a dizer, vocês são guias cegos, vocês são irresponsáveis, vocês estão levando o povo para a destruição. Ele começa a falar, inclusive no sentido de que Deus tinha enviado vários servos, vários profetas, vários homens de Deus, e eles crucificaram eles, eles mataram eles. Eu não sei se vocês já leram a parábola do dono da vinha, que o dono da vinha plantou uma vinha e arrendou essa vinha para algumas pessoas, e aquelas pessoas chegavam ali, e chegou um cara para cobrar, e aquele cara que foi cobrar, era como se fosse um profeta, eles matavam ele, depois Deus enviava outro, ele matava ele, até que falou assim, eu vou mandar meu filho para ver se não me matam ele, e ele mandou também um filho, e mataram o filho. E era isso exatamente o que estava acontecendo. A religião, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles estavam completamente longe daquilo que Deus queria. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. O que está acontecendo hoje em Jerusalém, ali naquela região, eu vou entrar um pouco mais lá na frente sobre isso, eu vou tentar explicar para vocês sobre isso. É um juízo de Deus. Isso é um juízo de Deus. Eu não sei se vocês já leram a Bíblia, no dia que estão ali para condenar Barrabás, estão dizendo assim, vamos soltar Barrabás ou não? Vamos soltar. Aí a autoridade diz, mas esse cara aqui, ele não cometeu crime algum. Aí sabe o que os judeus falam? Que caia sobre nós, e que caia sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Eles mesmos pediram a condenação deles. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu. E Jesus está ali, dando uma sentença. Eu posso dizer que Jesus profetizou a destruição de Jerusalém, profetizou a ruína de Jerusalém e a ruína do templo nesse momento. Por que do templo? Porque era exatamente o assunto em questão. Eles saem de lá, depois de Jesus ter chamado tudo isso. Ele não fala mais, ele fala esses ais, que você pode ver depois no capítulo 23, mas ele vai dizer assim, vocês são serpentes, vocês são raças de víboras, como vocês vão poder escapar da condenação do inferno? Jesus falando isso. Você vê o tom de Jesus ali falando para essas pessoas. E por isso, eu vos envio profetas sábios, profetas escribas. Uns vocês mataram, outros vocês crucificaram, outros vocês açoitaram nas sinagogas de vocês, de cidade em cidade, porque era olho por olho e dente por... Se não seguisse a lei, era tipo Sharia, igual como rola no Oriente Médio. Era assim que acontecia. Então quem era que decretava a morte? Eram os líderes religiosos, eram os escribas, eram os fariseus, eram os saduceus. Então estou entendendo aqui? E ele vai dizer assim, e o sangue de todos esses homens de Deus vai recair sobre vocês, desde Abel até Zacarias, filho de Berequias.
Para quem não sabe, a Bíblia dos judeus, começa em Abel e termina em Zacarias. Então é como se ele estivesse dizendo assim, sabe as histórias de Gênesis até Apocalipse? Sabe esse pessoal todo bom vocês estão lendo a história? O sangue de todos eles vai vir sobre vocês. Isso é Jesus que está falando. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas palavras se cumpram. Preste atenção. Por isso, eu quero trazer aqui a vocês que algumas coisas que a gente leu aqui, elas não são novas, gente. Acredite em mim, sempre houve guerras, sempre houve rumores de guerras, houveram terremotos em vários lugares, existe fome em vários lugares, existe peste em vários lugares. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas a aparência que a gente tem hoje de uma geração é que tem um tipo de crente que está dizendo como se isso fosse uma coisa nova. E por isso Jesus está chegando, Jesus está voltando. Eu não estou dizendo que Ele não vai vir, Ele vai vir. Mas o que a Bíblia diz? Quando vocês ouvirem essas coisas, não fiquem com medo, porque isso é como se fosse contração de parto, e vocês precisam entender e ter uma responsabilidade que vocês precisam provocar a vinda do Senhor. A Bíblia fala sobre acelerar a vinda dEle. Como é que a gente pode acelerar a vinda de Jesus de uma forma prática? Entendendo o projeto de Deus, evangelizando, salvando as famílias, e eu vou explicar mais sobre para vocês. Então esse juízo, ele foi decretado. Eu quero dar uma aspas aqui, eu ainda não comecei a palavra, estou só introduzindo aqui o que eu quero falar. Se você for pesquisar aí no seu Google e coloque assim, qual foi o ano que Jerusalém foi destruída, você vai ver no Google uma coisa assim: Jerusalém foi destruída 70 anos depois de Cristo. Preste atenção. Jesus, quando ele proferiu essas palavras, provavelmente ele tinha 30 e pouquinhos anos. Ele morreu com 33 anos. E ele diz que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Um dos argumentos de ateus, de céticos, é que Jesus não vai voltar porque a Bíblia está dizendo isso já há mais de 2000 anos e até hoje ele ainda não voltou. Isso é uma arma contra os céticos. E a gente precisa entender que algumas coisas de Mateus 24 já aconteceram. Amém, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu falar como foi terrível isso. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. 40 anos depois daquilo que Jesus declarou, 20.000 soldados romanos decidiram invadir Jerusalém. E o que eles fizeram? Vamos cortar o saneamento de água, não vamos permitir que chegue nada de comida, nada de bebida, vamos cortar a água e eles vão morrer de fome aí dentro. Presta atenção. E isso aconteceu pelo menos por 4 meses. 4 meses eles ficaram sem suplemento nenhum. Isso você pode estudar, você pode pesquisar, isso tem relatos, tem vários livros contemporâneos dizendo sobre isso. E o que foi que aconteceu ali dentro? Eles pegaram e passaram esse tempo para, de alguma forma, uma cidade com milhões de habitantes que tinha ali dentro daquela região, morrer de fome e de sede. E depois disso, o imperador pegou e entrou ali, matou algumas pessoas e depois levou 97.000 judeus cativos. E naquele tempo, a população de Judá, de Jerusalém, ela foi praticamente toda dizimada. Nesse dia, Israel deixou de ser uma nação reconhecida no mundo todo. E se você for ver, até hoje, as pessoas, os povos que se levantam para tentar acabar com essa nação, não são poucos. Preste atenção. Depois teve uma revolta que apareceu mais ali algumas pessoas, mas isso era o cumprimento de uma profecia. Quando Deus aparece ali para Moisés, no capítulo 23,
no capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver que Deus está prometendo ali bênçãos de obediência. Mas uma das condenações para a desobediência era que se eles fossem desobedientes, eles seriam espalhados, eles não teriam habitação. Isso foi confirmado através de algumas diásporas que aconteceram. Você pode pesquisar, é muito interessante sobre isso. Você pesquisar sobre as diásporas que aconteceram no povo judaico. E houve refúgios. O primeiro cativeiro que eles sofreram foi no Egito. Depois foi a Babilônia. Depois foi os sírios. Depois foi os gregos. Depois foram os romanos. Depois teve Hitler. E agora está tendo um cumprimento de uma profecia que a Bíblia diz que se eles se arrependessem, Deus tornaria a dar aquele lugar para eles como habitação. E em 1948 houve um conselho da ONU, onde Oswaldo Aranha, inclusive brasileiro, deu o último voto de Minerva para que Israel viesse ter uma pátria de novo. E isso é muito profético para a gente entender também sobre a volta de Jesus. Foi Israel voltar para a terra deles, coisas que eles não tinham. Então os judeus do mundo todo voltaram e hoje estão lutando lá para não perder aquilo que eles conquistaram 70 anos atrás. Então isso é o plano de fundo de toda essa história. E se você for pesquisar e ver os relatos sobre isso, os judeus eles sofreram muito nesse tempo. Por exemplo, Joséfo, que foi um grande historiador contemporâneo daquele tempo, ele dizia assim: quando eles, no caso os soldados, eles entravam nas casas, isso depois deles terem deixado 4 meses com fome, eles decidiram, vamos agora entrar e ver se tem alguém vivo. E José fala isso, ele era contemporâneo daquele tempo, e ele diz assim: quando os soldados, entraram nas casas para saquear, encontraram dentro delas ainda famílias, e muitos homens mortos, que significava que haviam sido mortos de fome. Então eles ficaram horrorizados com a visão e saíam sem tocar nada da casa. Mas embora tivessem uma piedade por aqueles que haviam sido mortos, eles não tinham o mesmo sentimento com aqueles que estavam vivos. Olha o relato que ele fala. Ele diz assim: pois eles matavam os que encontravam e obstruíam as vias. Alguns eles faziam como se fossem tochas de porte para viver ali, para clarear a cidade. E ele disse que o sangue era tanto, ele diz assim, que incêndios de casa eram apagados pelo sangue de homens que foram mortos naqueles dias. Foram milhões de pessoas mortas. Houve um sofrimento muito grande naquele tempo. Alguns outros relatos de Joséfo dizendo que por eles serem ricos e serem abençoados, alguns engoliam diamantes, alguns engoliam pedras preciosas, alguns engoliam ouro para tentar fugir e ter aquela riqueza e depois reconquistar aquilo. E alguns soldados viram alguns engolindo, e era de praxe todos os judeus ali sendo mortos com a sua barriga aberta e eles revirando os seus intestinos para ver se existia alguma coisa ali dentro deles. John Wesley falou uma coisa sobre isso também. John Wesley falou isso em 1800 e alguma coisa. Isso se cumpriu miraculosamente depois que o templo foi queimado. Tito, general romano, ordenou que os fundamentos fossem escavados, que em seguida a terra pudesse ser arada por Turfus Rufus, que era uma espécie de um grande general daquele tempo. Era o nome do cara que era encarregado em fazer a liderança daquilo. E essas gerações de homens que agora vivem não passará até que essas coisas se sucedam, disse Jesus, e realmente aconteceu, se cumprindo a palavra do nosso Salvador. Então a maioria dos avivalistas, de reformadores, a gente vai ver Charles Spurgeon dizer sobre isso. A gente vai ver vários reformadores como Eusébio falando. Eusébio falou, por exemplo, isso. Tudo isso ocorreu de uma forma tudo isso ocorreu dessa forma: no segundo ano do reinado de Vespasiano, 70 anos depois de Cristo, de acordo previsto com o nosso Salvador, Jerusalém foi destruída. Então alguns juízos, e esse juízo mais exatamente, ele foi algo que aconteceu dentro da geração que Jesus estava ali falando. E eu quero hoje trazer a vocês algumas coisas que ocorreram de forma cronológica
e que eu posso dizer que já vem acontecendo, mas hoje a gente precisa olhar com mais seriedade sobre como isso tem se agravado, porque algumas guerras, alguns rumores de guerras, algumas coisas que estavam acontecendo no mundo, por exemplo, agora a gente teve uma pandemia mundial. A gente vê pandemias que ocorreram, como da peste bubônica, peste negra, que ocorreram na Europa, dizimaram, lógico, muita gente, um terço da população europeia foi dizimada ali pela peste negra, mas era uma coisa daquele lugar. Pandemia da Covid-19 ocorreu em todo o mundo. Então, alguns sinais já vêm acontecendo, mas hoje eles vêm se agravando de uma forma mais forte. E isso deve gerar essas três coisas que eu falei que a gente tem que ter, que é a fé, a esperança e a vigilância. Primeira coisa, vamos lá. Coloca aí o número 1. O engano de falsos profetas e falsos cristos. Existe alguns documentários na internet, no Netflix. Um deles foi de um cara que foi um falso profeta, que ele matou uma congregação toda, porque ele falou que Jesus ia voltar, ele deu veneno para toda a igreja, e todo mundo morreu ali. E está no Netflix, acho que eu esqueci o nome agora do nome do documentário, se alguém lembrar me fala, não sei o que, é religião perigosa, alguma coisa assim. A verdade é que, depois de que Jesus morreu, por os judeus terem muita esperança na volta de Jesus, e alguns acreditavam que ia chegar logo isso, que o Messias ia voltar logo, mas um outro lado acreditava que o Messias não tinha vindo. Então muitos se apegaram a muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos, muitos falsos cristos, dizendo eu sou Cristo, vão enganar muitos. O livro de Mateus vai dizer assim, olha, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais, prodígios, se possível até enganar os eleitos de Deus. Nos nossos dias, a gente vê, inclusive, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres. A gente vê por aí muita gente que não está com o interesse de cuidar de ovelha, mas está com o interesse de tirar toda a lã da ovelha. Tem gente que está aí interessado em dinheiro. Você vai ver que uma das maiores marcas dos nossos dias hoje são os falsos mestres que ensinam e que manipulam através do medo, que lideram através do medo e não da palavra, e não conduzem o povo de uma forma no temor do Senhor, mas sim trazem para ele toda essa questão. Todas as vezes que você vê um líder muito inalcançável, que de alguma forma não tem cheiro de ovelha, você pode dizer e até pensar que esse cara pode estar vivendo uma coisa que Deus não mandou ele viver. Porque todos nós aqui, todo mundo aqui que vive nessa igreja e está liderando comigo essa igreja, sabe que nós somos líderes por causa de uma coisa: nós fomos chamados para servir mais. Ninguém foi chamado aqui para servir, nós fomos chamados para servir mais. Ainda há pouco estava ali no estacionamento, estava desesperado, porque o pessoal pegou as vagas todo dia que vai ter a festa hoje do Sírio, né? Ainda, acho que é o Recírio hoje, né? Vai ter os fogos, então muita falta de vaga, e eu estava ali ajudando e tudo mais, porque a minha missão é essa. Eu sou pastor para servir mais. Antes eu servia menos, aí eu fui ser pastor, agora eu sirvo mais. E isso é o que nós queremos aqui: servir as pessoas, amar as pessoas, orar pelas pessoas e ser verdadeiro até mesmo nas nossas vulnerabilidades, até nos nossos defeitos, até nas nossas guerras, até nos nossos dias maus. Um dia desse eu falei: preguei para mim, cara, eu não estou legal, eu não estou bacana, hoje eu não estou legal, com cabeça para isso. E às vezes a gente chega aqui, mesmo sangrando, mesmo doendo, mas a gente vem para cá. Então tome cuidado. A responsabilidade de não ser enganado por falsos ensinos, por falsos mestres, é nossa, porque a Bíblia diz que nós temos que conhecer a sã doutrina. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a palavra. Infelizmente hoje a maioria das igrejas, se um pastor chegar assim e falar assim: olha, Deus falou comigo que a gente vai ser cheio do Espírito Santo, plantando bananeira aqui, vamos lá, eu vou plantar bananeira. Vai vir um monte de gente plantar bananeira. Vai vir, acredite em mim, vai vir, porque não lê a Bíblia, porque não conhece a Bíblia, e logo podem ser levados a isso. Esses dias alguém chegou comigo mostrando um áudio de um pastor
tendo um monte de revelação. Às vezes é muito fácil ter uma revelação muito pessoal da vida de alguém. É só no YouTube, é só no Instagram, no Facebook. Você vai ter informação de pessoas da sua família, da sua casa. Não estou dizendo que não exista revelação, palavra de conhecimento. Vocês me conhecem, vocês sabem que a gente ora muito por isso aqui, e a gente acredita muito nesse dom. Mas existem pessoas hoje fazendo isso, e no final querendo isso com uma recompensa de dinheiro, gente. Não existe isso. A Bíblia diz que nós recebemos de graça nós temos que dar. Não existe. Um dia se eu for consagrar uma empresa, pastor, quanto o senhor cobra? Eu não cobro nada, meu amigo. Quiser ajuda a igreja, a gente tem várias obras, a gente tem pessoas que a gente dá cesta básica, tem gente que a gente ajuda, a igreja faz de tudo. Tem gente que às vezes, não tem do aluguel, a gente pega e junta, vai lá e paga, é isso que é a igreja. Nós somos uma família, e que eu oro para que cada vez nós possamos prosperar mais, para a gente aumentar o nível da nossa ajuda, da nossa generosidade, poder, abençoar pessoas, que não vale ter as coisas, se a gente não for ajudar as pessoas. Segunda coisa, pode passar, guerras e rumores de guerra. Isso também é uma coisa que sempre vai acontecer. Você pode olhar, Primeira Guerra, Segunda Guerra, muita gente pensa que isso só houve guerras aí. Não, muito antes houveram várias guerras, houveram vários conflitos, mas a diferença hoje é que de alguma forma as guerras estão acontecendo em vários lugares. Eu posso dizer que até em todos os lugares, todas as nações, de alguma forma, as guerras estão acontecendo. Porque hoje, a gente está tendo uma guerra na Ucrânia, hoje a gente está tendo uma guerra em Israel, hoje existem vários lugares que estão tendo conflitos, por causa às vezes de religião, por causa às vezes de pensamento contrário. Hoje no Brasil existe uma guerra de narrativa, hoje existe uma guerra política no Brasil, onde pessoas da família às vezes não se falam, porque votou no fulano e o outro votou no ciclano. Então isso é guerra, rumores de guerra. Olha, eu vou ameaçar. Isso também é algo que já tem acontecido, mas me espanta quando eu começo a ver o nível de aumento disso em vários lugares. Historicamente a gente via algumas guerras isoladas, alguns terremotos isolados, mas hoje a gente tem visto pandemias mundiais. Uma outra coisa que a gente entende através do livro de Daniel e outras profecias é que nos últimos dias aumentaria o nível da consciência e da ciência. A ciência, ela evoluiria em um nível assustador, no nível de querer ser o próprio Deus. Presta atenção. E ontem eu fiquei olhando a página da CNN, eu não sei se alguém viu isso, mas foi um mês atrás transplantado um coração de um porco em um ser humano que não deu rejeição nenhuma, e o coração de porco foi para um cara que está vivendo normalmente. Quantos viram isso aqui? Pode pesquisar, transplante humano de coração de porco. Então isso deve gerar em nós essas três coisas: alerta, vigilância, né? E fé e esperança naquilo que Deus tem feito. Pode passar, número 3, eu vou correr. Fomes, terremotos e epidemias. A gente não viu ainda, por exemplo, Pompeia. Quantos já ouviram falar de Pompeia aqui? Aquilo ali foi provocado por um terremoto. Uma cidade toda, de alguma forma, foi destruída por causa de uma catástrofe. E a gente vê os terremotos que tem hoje aqui, com níveis da escala Richter e tal, aquela coisa toda, e a gente tem a impressão. O que eu quero com essa pregação? Fazer você entender e até tranquilizar o seu coração e fazer você focar naquilo que realmente importa, que é o que eu vou falar lá na frente, que é o que eu acho que falta mesmo para Jesus voltar. E você não se focar nisso aqui, porque isso aí sempre aconteceu. Hoje acontece mais, porém a gente precisa atentar a coisas que têm acontecido nos nossos dias. Número 4, vamos lá, vou correr. Apostasia e declínio da fé. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso. A Bíblia fala sobre um pecado que não vai ter perdão, que seria a blasfêmia contra o Espírito
A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que aí não teria perdão. Mas eu te pergunto, quem é que pode blasfemar contra o Espírito Santo? Quem teve uma experiência profunda com o Espírito Santo ou viu milagres de perto. Por que chamaram Jesus? Porque Jesus falou que aquele que blasfemasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Se você vai ler o contexto, você vai ver que Jesus curou alguém. Aí os religiosos chegam assim: olha, esse cara está curando pela força de Beelzebul. Ou seja, o que é blasfêmia? É considerar aquilo que é de Deus para o mal ou inexistente. É como se eu, por ter sido usado por Deus já várias vezes para operar milagres, orando por pessoas, sabe, até expulsando demônios, e ver que aquilo é muito real, depois de um certo dia eu chegar a dizer: gente, esse negócio aí, quem curou foi o cosmo, quem curou foi o poder da mente, quem curou foi, enfim, uma força interior, quem curou foi o inimigo, é o cão que operou o milagre. Isso é blasfêmia. Eu tiro daquilo que é de Deus e dou para alguma coisa que não tem nada a ver. Então eu posso dizer que quem não conhece Jesus não tem como blasfemar contra o Espírito Santo. Mas a apostasia dos nossos dias, ela é uma realidade, porque muitas pessoas vão declinar na fé. A Bíblia vai dizer sobre um homem chamado Emineu, outro Alexandre, que eles se desviaram disso. Eles declinaram, eles caíram na fé. Então, por se multiplicar essa iniquidade, muitas pessoas vão querer buscar líderes dos seus próprios interesses. É o que a Bíblia diz no livro de Timóteo: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e tendo coceiras nos seus ouvidos, procurarão mestres para os seus próprios desejos, entendimentos, pensamentos. É tipo, eu estou aqui, eu prego uma verdade sobre um assunto, aí você de repente olha assim: não, o pastor Márcio está viajando, está muito radical e tal. Se você não entende que algumas coisas são bíblicas, são palavra de Deus, são direções de Deus, você pode fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz também que nos últimos dias muitos serão enganados por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios, que afastarão pessoas da centralidade e da simplicidade de Deus. Hoje você vai ver por aí muitas pessoas dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é uma das maiores mentiras que estão por aí percorrendo. Sabe por quê? Porque se todos os caminhos levassem a Deus, Jesus nem deveria vir. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nesse tempo de apostasia, de declínio de fé, a nossa esperança na morte, na ressurreição, nas coisas de Deus, elas precisam aumentar e crescer. Pode passar. Eu vou passar uns 5 minutos, tá, gente? Já estou avisando aqui vocês. A perseguição dos cristãos. A perseguição, ela tem um fator histórico já na Bíblia. Ela começa com Paulo. A primeira grande perseguição, ela envolve o apóstolo Paulo, que matou ali, por exemplo, o primeiro mártir. Que a Bíblia, ele relata que ele dava pedrada no cara, que o sangue vinha na cara dele. Então, perseguição sempre houve, mas hoje você olha, né, que existe perseguição, e isso às vezes alcança o cristão, até por causa da questão semitista. Entenda que os antissemitas, ou semitistas, eram 3 filhos: Cã, Jafé e Sem. Então, da genealogia de Sem, eles vieram a formar o que a gente alcançou a gente. Então os antissemitistas, eles são contra toda essa geração. Então preste atenção, isso nos envolve. Jesus falou que nós seríamos odiados, sabe? Quantas pessoas odeiam a gente, às vezes só por saber que a gente pensa diferente, que a gente é crente. Tem gente que tem raiva de crente. Tem gente que se fala assim: eu tenho raiva de crente, não consigo viver perto de cristão. Isso é bíblico. A Bíblia inclusive diz que para esse tipo de pessoas Deus criou o inferno. A Bíblia diz que o ímpio inclusive existe para o dia da condenação e do mal, para jogar alguém lá. Mas não é a vontade de Deus que ninguém vai para lá.
A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Nunca esqueça isso. Vamos lá, número 6, eu vou terminar. A pregação do evangelho em todo mundo. Aí a gente vai entrar em coisas que eu posso dizer que tem crescido. O Brasil, por exemplo, 500 anos atrás. 500 anos e pouco, Brasil crescido na questão da pregação do evangelho. Eu posso dizer que em um século para cá, isso tem crescido ainda mais. A Europa foi muito alcançada, mas alguns continentes não eram alcançados. O Brasil, por exemplo, hoje, praticamente a metade dos brasileiros meio que já confessam uma fé cristã. Outros não conhecem, mas acredite em mim, muitas pessoas precisam escutar o evangelho. Eu conheço pessoas que eu cheguei com eles assim para falar de Jesus e tipo, de uma forma inacreditável, falar assim: olha, eu já ouvi falar, mas eu realmente não sei o significado disso. Vocês já tiveram uma experiência de conhecer alguém que era zerado de Jesus, que não sabia de nada? Tipo, cresceu em uma família que não tinha fé de nada e não falou de Jesus. É muito normal hoje isso por aí, gente. Por exemplo, esses dias eu estava olhando, acho que foi Globo Repórter, que descobriram uma civilização, Adoni, não sei se tu já viu isso, aqui na Amazônia, que ninguém, não falava a língua de ninguém, eles eram completamente isolados. Então imagina quantos povos por aí ainda precisam conhecer o Senhor. E aí os crentes, agora vai vir. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos olhar para a nossa família. Nós acreditamos muito nesse lance da tecnologia, porque hoje, por exemplo, as pessoas podem não vir na igreja, mas a igreja pode entrar numa Smart TV que está lá no quarto de alguém que está sofrendo. É isso que nós queremos, divulgar o evangelho, propagar o evangelho. Por isso, uma vez na semana, essa igreja sai daqui e vai para as casas pregar o evangelho, porque a gente entende que isso é aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas aí algumas pessoas estão com esse sentimento: Jesus vai voltar, eu não vou fazer mais nada. Tem gente que nem quer trabalhar porque o negócio já está pegando. Acredite em mim, tem gente assim. O apóstolo Paulo viu isso no tempo dele. Ele falou assim: bebê, vocês não vão trabalhar mesmo? Não, Jesus está voltando. Aí ele falou: beleza, se vocês querem viver assim, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: aquele que não trabalha, que não coma. Não vou dar comida para ninguém se vocês não trabalharem. Diga assim: nós precisamos pregar o evangelho. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações. Aí virá o fim. E por último, esse daí não é o menos importante, mas isso também tem acontecido: injustiça e o aumento da maldade. Vocês podem perceber, Mateus vai dizer isso: vai se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos vai se esfriar. Isso tem acontecido muito. Então não é só divulgar o evangelho, propagar o evangelho, mas saber que as pessoas que foram tocadas pelo evangelho, elas podem esfriar. E hoje é muito fácil você olhar para alguém e falar: vamos lá na igreja, estou decepcionado com a igreja, estou triste com a igreja, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber disso, eu não quero saber de Deus, Isso também tem acontecido. Fique em pé. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Isso é uma pregação sobre refletir. E eu quero te contar uma coisa. A primeira vez que Jesus veio nessa terra, olha para mim, o mundo foi preparado para receber Ele. Você sabia disso? Ele foi preparado. A Bíblia vai falar sobre a consumação dos séculos, mas a Bíblia também vai dizer sobre a plenitude dos tempos. A teologia explica que Jesus não poderia ter aparecido antes e nem depois de 2000 e poucos anos atrás. Por quê, pastor? Porque existia alguns fatores. Alguém desliga essa máquina aqui, tem gente já morrendo aqui, eu preciso falar mais 5 minutos. Pensando no meu próximo. E o mundo foi preparado. E eu quero falar sobre 3 fatores, rapidinho. 3 fatores que nos ajudam a entender que o mundo foi preparado. E hoje também o mundo está sendo preparado para receber Jesus. Naquele tempo, Jesus falou assim:
ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e façam discípulos de todas as nações. Jesus era o quê? Diga hebreu. O que é que o hebreu fala? A linguagem hebraica. Presta atenção. Quando você vê Mateus, você vai ver que ali naquele momento os gregos, eles tinham perdido para os romanos, e quem tinha o poderio todo eram os romanos. Porém os romanos, eles se renderam à cultura, porque os gregos educaram o mundo. Na verdade, os gregos educam o mundo até hoje. Todas as matérias da faculdade, tem uma matériazinha lá chamada filosofia, estão educando até hoje. Essa é a visão helenista, presta atenção. Então, quando eles helenizaram o mundo, eles distribuíram uma linguagem para o mundo, que foi a linguagem grega. Jesus falava um grego popular, que era chamado grego koiné. Depois pesquise sobre isso, que era uma linguagem grega popular, acessível a todas as pessoas. Então, o primeiro fator ali que contribuiu para Jesus ter aparecido naquele tempo, era a linguagem. Se os gregos não tivessem feito esse trabalho, além de conquistar, mas educar o mundo, e colocar uma linguagem para educar o mundo, ele não podia dizer, gente, vamos pregar para todo mundo. A mensagem toda de Jesus morreria ali naquela geografia, e eles não teriam linguagem para expandir aquilo que tinha acontecido naquela cidade. Como eu estou entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Então o mundo foi preparado para isso. O segundo fator foi a religião. O politeísmo, ele já não era, ele existia, mas ele não era tão forte como antigamente. Então, ali naquela geografia, o que acontecia? Era o Deus dos hebreus, era o Deus dos judeus. Então, se Jesus aparecer e dizer assim, olha, eu sou o filho de Deus, mas de qual Deus? Se estivesse no tempo do politeísmo, de Afrodite, de Poseidon, qual seria o Deus? Então ele fala assim, eu sou filho de Deus, o Deus do hebreu. Tanto que ele foi pregado lá, príncipe dos judeus. Ele se referiu e as pessoas entendiam que ele era desse Deus, que era o Deus dos hebreus. E a terceira coisa, eu posso dizer que foi a tecnologia. Porque também nesse período de guerra, greco-romano também, você vai ver que muitos navios, estradas foram abertas. Senão também a mensagem, não adianta ter a linguagem se não tivesse como ir. E a gente vê Paulo viajando de barco, naufragando de barco, você vê Paulo viajando na estrada, você vai ver a mensagem sendo difundida. Então repita assim comigo, o mundo foi preparado para receber a primeira vinda de Jesus, e também o mundo está sendo preparado para receber a segunda vinda de Jesus. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo tocar em você, deixa o Espírito Santo mover. Se for aplaudir, aplauda mesmo o Senhor com muita alegria. Deixa o Espírito Santo tocar em você, gerar temor, porque para muitos o dia do juízo, o dia da vinda dele é um dia de dor, de lamento, mas para nós é um dia de esperança, é um dia de certeza, é um dia de vida, é um dia de alegria. Louve o Senhor.